Agradeço. Recebemos sua eleição com a mesma confiança que sempre inspirou sua trajetória de vida impecável, legado recebido do nobre Antônio Vital do Rego. Sua formação em Direito e Medicina e a experiência como parlamentar, iniciada ainda aos 25 anos, trazem para a Corte a sensibilidade e um olhar único para os desafios do Brasil contemporâneo. Sua visão sensível e humanista será essencial para que o Tribunal de Contas da União continue a inovar e fiscalizar com independência e dedicação aos interesses da cidadania. O compromisso de Vossa Excelência com o fortalecimento das instituições democráticas é conhecido por todos nós. Não posso deixar de cumprimentar também e congratular o ministro Jorge Oliveira pela eleição na vice-presidência. Ministro Jorge, sua carreira na advocacia privada e no setor público nos traz a certeza de que a gestão que ora se inicia dará continuidade à excelência que caracteriza o trabalho no TCU. Com seu estilo discreto e equilibrado, ao mesmo tempo firme e corajoso, fará diferença nessa gestão. O TCU, sob a liderança de Vossas Excelências, ministro Vital, ministro Jorge, está em muito boas mãos. Encaminhando para o fim, reitero que a advocacia brasileira renova seu compromisso com o Tribunal de Contas da União. Estamos juntos no esforço de fortalecer as instituições republicanas e promover a justiça social. Vossas Excelências estejam certos. Sonham, realizam, foram e continuam grandes, e, ao mesmo tempo, ensinam a todas e todos que todos nós, que o serviço público, quando guiado por propósito e excelência, é capaz de transformar sonhos coletivos em realidades duradouras. Aos empossandos, nossa gratidão e os melhores votos de sucesso em suas jornadas. Muito obrigado. Agradeço a manifestação do Dr. Felipe Sarmento, decano da Ordem dos Advogados do Brasil. Senhoras e senhores, finalizada a etapa de prestação de contas, declaro aberta a sessão plenária extraordinária para a posse dos ministros Vital do Rego e Jorge Oliveira nos cargos de presidente e vice-presidente do Tribunal de Contas da União. Estão presentes os senhores ministros desta Corte, Walton Alencar Rodrigues, Benjamin Zimler, Augusto Nardes, Haroldo Cedrais, Vital do Rego, Jorge Oliveira, Antônio Anastasia e Jonathan de Jesus. Os senhores ministros substitutos, Augusto Sherman Cavalcante e Marcos Benquerê Costa. E a representante do Ministério Público, junto ao TCU, Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. Nos termos do artigo 26 do Regimento Interno, esta sessão extraordinária foi convocada para a posse dos senhores ministros Vital do Rego e Jorge Oliveira, eleitos em 4 de dezembro de 2024 para os cargos de presidente e vice-presidente do Tribunal de Contas da União para o ano civil de 2025. Convido a todos para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional, que será executado pelo músico Dorgival Dantas. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado, reto, monte. E o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte em teu seio. Ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece.
gigante pela própria natureza. És bela, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos desse solo és mãe, gentil pátria amada, Brasil. Deitada eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminada ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossas vidas no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo do lábaro que ostentas estrelado, e diga ao verde louro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergue da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos desse solo és mãe, gentil pátria amada, Brasil. Obrigado. Obrigado. Prestação de compromisso. Convido o excelentíssimo senhor ministro Vital do Rego, eleito presidente do Tribunal de Contas da União para o ano civil de 2025, a prestar o compromisso de posse previsto no regimento interno. Prometo desempenhar com independência e exação os deveres do meu cargo, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição Federal e as leis do meu país. Declaro empossado no cargo de presidente do Tribunal de Contas da União e chanceler do Grande Colar do Mérito do TCU, o eminente ministro Vital do Rego. Convido o excelentíssimo senhor ministro Jorge Oliveira, eleito vice-presidente do Tribunal para o ano civil de 2025, a prestar o compromisso regimental. Prometo desempenhar com independência e exação os deveres do meu cargo, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição Federal e as leis do meu país. Declaro empossado no cargo de vice-presidente do Tribunal de Contas da União o excelentíssimo senhor ministro Jorge Oliveira. Convido Sua Excelência, o ministro Vital do Rego, a posicionar-se em frente à mesa para receber o grande colar de chanceler, símbolo da presidência desta Corte de Contas, e, em seguida, compor a mesa de honra aqui ao nosso lado.
perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Registro com alegria a presença do comandante da Aeronáutica, ao brigadeiro Marcelo Damasceno. Solicito à senhora secretária das sessões que leia o termo de posse e colha a assinatura dos novos presidente e vice-presidente do Tribunal de Contas da União. Termo de posse dos excelentíssimos ministros Vital do Rego e Jorge Oliveira, nos cargos de presidente e vice-presidente do Tribunal de Contas da União, no exercício de 2025. No dia 11 de dezembro de 2024, nos termos da Lei Orgânica e do Regimento Interno, em sessão extraordinária do Tribunal de Contas da União, presidida pelo ministro Bruno Dantas, os excelentíssimos ministros Vital do Rego e Jorge Oliveira, eleitos em sessão ordinária realizada no dia 4 de dezembro corrente, respectivamente, presidente e vice-presidente do Tribunal de Contas da União para o exercício de 2025, prestaram compromisso de desempenhar com independência e exação os deveres de seus cargos, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição Federal e as leis do país. Tendo apresentado a documentação prevista em lei, lhes é dada posse nessa data, para entrar em exercício a partir de 1º de janeiro de 2025. Para constar, eu, Lorena Medeiros Bastos Corrêa, secretária das sessões, lavrei o presente termo a ser assinado pelos empossados e pelo ministro Bruno Dantas. Com satisfação, parabenizo os ministros ora empossados nos cargos de presidente e vice-presidente desta Casa e, em nome do Tribunal, porque escolhido pelo presidente empossando para fazer a saudação em nome da Corte, pronunciarei algumas palavras. Minhas senhoras, meus senhores, permitam-me iniciar com uma reflexão que inspira renovação e compromisso. Aqueles que confiam no bem farão o bem e serão como árvores plantadas junto a águas correntes, que dão o seu fruto no tempo certo e cujas folhas nunca murcham. Tudo o que fizeram prosperará. Salmos. A justiça florescerá como a luz e o caminho dos retos será como a luz da aurora, que brilha cada vez mais até ser dia perfeito. Provérbios. A sabedoria esculpida nesse registro bíblico sobre perseverança e retidão nos convida a admirar uma característica comum a ambos os ministros que tomam posse nesta manhã, sua fé. Esse sentimento é uma fonte de inspiração e força e tem guiado as decisões com base em princípios sólidos e valores inabaláveis. Hoje podemos celebrar um marco que transcende os limites do protocolo. A posse do ministro Vital do Rego como presidente do Tribunal de Contas da União e do ministro Jorge Oliveira
como vice-presidente e corregedor dessa Corte. Neste momento tão solene quanto promissor, além de presenciarmos a renovação do Tribunal, reafirmamos o nosso compromisso com os valores republicanos que sustentam o nosso Estado e com a responsabilidade de zelar pelo interesse público. Ministro Vital do Rego, sua história nos remete à força que caracteriza o povo nordestino. Filho de Antônio Vital do Rego, advogado brilhante, professor, político e presidente da Ordem dos Advogados do Brasil na Paraíba, Antônio Vital deixou a seu filho, Vitalzinho, que cresceu sob o exemplo de um homem que unia a paixão pelo direito à luta pela cidadania e pela democracia. Seu pai foi uma referência de integridade e eloquência no cenário político nacional, tão conturbado naqueles tempos. Contudo, havia um sonho, presidente Barroso, ministro Fachin, vice-presidente Fachin, que Antônio Vital do Rego não conseguiu realizar. Hoje, esse desiderato é concretizado por seu filho. Ele sonhou ser ministro deste tribunal. Com a posse de Vital do Rego, o sonho de Antônio Vital do Rego se realiza. Os relatos descrevem que em suas campanhas políticas, Antônio Vital sempre iniciava seus discursos com um vocativo que se tornou sua marca registrada e uma expressão célebre na política da Paraíba. Destemidos e valorosos companheiros de luta e de vitórias. Era assim que ele iniciava os seus pronunciamentos. Essa convocação, carregada de força e inspiração, simbolizava o compromisso de Antônio Vital com as causas que abraçava. Hoje, esse mesmo espírito de luta e dedicação está presente em seu filho, Vital do Rego, que honra o legado do pai com determinação, tenacidade e compromisso com o bem público. Nascido em Campina Grande, na Paraíba, cidade que é símbolo de trabalho árduo, superação e alegria, afinal de contas, cedia o maior São João do mundo, Vital trilhou uma carreira que o levou a posições de destaque no cenário político e jurídico brasileiros. Dividido entre a paixão pela medicina e o legado paterno no direito, Vitalzinho encontrou uma síntese perfeita entre ciência e justiça. É como se a alma do pai permanecesse viva em cada escolha do filho, inspirando-o a unir sensibilidade humana e rigor técnico em sua jornada. Como disse o poeta paraibano José Américo de Almeida, ninguém se perde no caminho de volta. Vital jamais se perdeu e jamais se afastou das raízes que o conectam à sua terra, ao seu povo e aos seus valores que moldaram essa trajetória extraordinária. Campina Grande continua a ser a bússola ética e emocional de sua caminhada pública. Essas virtudes, vice-presidente Geraldo Alckmin, se somarão ao propósito do presidente Lula de luta pela justiça social em nosso Brasil. Não poderia deixar de parabenizá-los, o presidente Alckmin e o presidente Lula, pela liderança ao reafirmar o papel do Brasil no cenário internacional, especialmente com o lançamento da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza durante o G20. Essa iniciativa reflete valores que o Tribunal de Contas da União também endossa e que o ministro Vital do Rego já discute com as instituições de controle de outros países para fazer uma avaliação da pobreza em todas as suas dimensões. A presidência de Vital na Intosai, organização internacional que reúne as instituições de controle do mundo inteiro, e posteriormente na Olacefs, meu querido Benito Aldana, que congrega as instituições da América Latina e do Caribe, será essencial para fortalecer essa importante causa. Eu quero colher a ocasião para registrar que hoje o presidente Lula estaria aqui conosco, mas que todos conhecem as razões de saúde. Temos aqui a honra de contar com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin, mas fazer um desejo público de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se restabeleça prontamente e possa estar aqui conosco, liderando o Brasil. Prossigo. No Congresso Nacional,
Vital do Rego construiu uma trajetória de grande destaque. Presidiu as principais comissões permanentes, como a Comissão de Constituição e Justiça do Senado e a Comissão Mista de Orçamento, além de ter exercido o relevante cargo de corregedor do Senado da República. Sua atuação como relator de projetos estruturantes, como o novo Código de Processo Civil, a Lei de Mediação e o Plano Nacional de Educação, dentre muitos outros projetos de lei, foi essencial para a modernização do Estado brasileiro, demonstrando sua habilidade em unir rigor técnico e sensibilidade social para atender aos desafios mais complexos da sociedade. E aqui compartilho um momento especial de minha trajetória, que se entrelaça em muitos momentos com a de Vital. Durante o seu mandato como senador da República, o homenageado desta manhã, com a responsabilidade e a sensibilidade que sempre o caracterizaram, assumiu a relatoria da indicação daquele jovem consultor legislativo que havia sido apontado pelo Senado Federal para compor o Tribunal de Contas da União. Vital do Rego me deu segurança e tranquilidade, conduzindo a sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos com o talento e a habilidade que o caracterizam. A honra de tê-lo como relator naquele momento tão relevante de minha vida é algo que guardo com profunda gratidão, Vital. Assim como o privilégio de hoje testemunhar ao Brasil e a essas autoridades a sua ascensão à presidência deste tribunal, onde certamente Vossa Excelência deixará uma marca exemplar. No Tribunal de Contas da União, Vital do Rego consolidou uma atuação marcada pela relevância técnica e pela busca de soluções inovadoras. Durante a pandemia, destacou-se na relatoria de processos relacionados à área de saúde, trazendo um olhar humanista e eficiente para a fiscalização de políticas públicas emergenciais. Sua dedicação à pauta de desburocratização do Estado promoveu avanços significativos na modernização administrativa. Além disso, seu entusiasmo com o consensualismo, até porque foi o relator, como senador, do Código de Processo Civil e da Lei de Mediação. Esse entusiasmo foi fundamental para a criação de mecanismos que incentivam o diálogo e a mediação na nossa Corte, fortalecendo a cultura de soluções colaborativas no nosso país. A visão de futuro de Vital do Rego impactou a cultura do TCU, promovendo um modelo mais colaborativo e menos formalista. Ele enxergou além do controle técnico, destacando-se como um mediador capaz de propor soluções que promovem o desenvolvimento sustentável e o fortalecimento da confiança entre a sociedade e o Estado. Sua história vital, mas também a sua vitória, é a prova viva de que a esperança pode se renovar, trazendo consigo sonhos realizados e novos horizontes para o nosso Brasil. Ao lado de Vital do Rego, assume hoje a vice-presidência e a corregedoria desta Corte o ministro Jorge Oliveira. Carioca de nascimento, mas brasiliense de coração, Jorge Oliveira é um homem que combina a disciplina militar com a sensibilidade administrativa. Seus laços com a capital federal e o amor pelo serviço ao Brasil têm raízes no modelo deixado por seu pai, Jorge Francisco, que mesmo após sua partida em 2018, continua presente nas memórias do filho e inspirando seus valores. Você, ministro Jorge Oliveira, sempre fez questão de honrar esse legado, valorizando o exemplo de comprometimento com o país que recebeu de sua família. Sua experiência como ministro de Estado e como membro deste tribunal trouxe equilíbrio e serenidade a momentos desafiadores. O ministro Jorge Oliveira é um líder capaz de unir técnica, jurídica e pragmatismo na busca pelo interesse público. Minhas senhoras, meus senhores, lealdade e resiliência são virtudes essenciais para fortalecer as instituições republicanas, especialmente em momentos de desafios e transformações. O TCU tem se consolidado como um pilar de equilíbrio entre os poderes da República, promovendo o diálogo, a transparência e a convergência de esforços para o bem comum. Mais do que um órgão fiscalizador, o TCU desempenha um papel ativo na construção de soluções que refletem os valores constitucionais e atendem às necessidades da sociedade brasileira. Nesse contexto, o ministro Vital do Rego tem sido um exemplo singular de lealdade institucional e compromisso com a modernização do controle externo.
Com uma atuação marcada pela serenidade e visão estratégica, o nosso presidente, Vital do Rego, está plenamente apto a conduzir o TCU e reforçar a capacidade desta Corte de impactar positivamente a administração pública e a confiança da sociedade no Estado brasileiro. Finalmente, eu gostaria de render um tributo à sua família, Vital, que é o alicerce de sua trajetória e os verdadeiros sacrificados quando uma pessoa pública assume um cargo da estatura do cargo de presidente do TCU. Sua mãe, senadora Nilda Gondim, exemplo de força e sabedoria que moldou os fundamentos que orientam sua atuação como agente público. Seu irmão veneziano, sua irmã Raquel, que carregam consigo o mesmo espírito de dedicação. Veneziano, representando o talento político, é hoje o vice-presidente do Senado Federal. Raquel, seguindo aqueles passos que Vital sonhou em dar, exerce a medicina na Paraíba. Seus filhos, Carol e Vital Neto está aqui conosco, carregam em si a herança viva de um pai dedicado e afetuoso, sempre comprometido em inspirar e educar pela retidão e pelo exemplo. E Vilalba, sua esposa, não é apenas uma companheira, mas uma verdadeira parceira de vida. A presença sábia e luminosa de Vilalba aumenta a força e a alegria que nosso homenageado encontra em todos os momentos. Minhas senhoras, meus senhores, quero encerrar lembrando Cecília Meirelles. Aprendi com as primaveras a deixar-me cortar e a voltar sempre inteira. Essa lição resume a essência do ministro Vital do Rego, um líder que está sempre pronto a se reinventar, inspirar e agregar. Ministros Vital do Rego e Jorge Oliveira, vocês têm trilhado caminhos autênticos e honrosos, que suas gestões sejam faróis de inspiração e compromisso para todos nós. Que este novo ciclo seja uma aurora de esperança para o Brasil. Muito obrigado. Agora é o Ministério Público. Em nome do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, falará a Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. Bom dia a todos. Neste dia simbólico, em que estão presentes neste plenário tantos expoentes da República, peço vênias para saudar os integrantes da mesa e demais autoridades aqui presentes e representadas, a grande maioria já nominada pelo cerimonial e pelo eminente ministro Bruno Dantas, na pessoa da excelentíssima senhora Osanilda Gondim Vital do Rego, mulher pioneira de fibra inquebrantável, com histórico de luta em prol do interesse público, que já exerceu mandatos de deputada federal e senadora, mãe orgulhosa do nosso presidente empossado. Sejam todos bem-vindos a esta centenária casa. Senhoras e senhores, é com imensa satisfação que venho, em nome do Ministério Público, que atua perante o Tribunal de Contas da União, saudar o ilustre ministro Vital do Rego, que assume a honrosa e desafiadora missão de presidente da Corte de Contas. Cumprimento também o distinto ministro Jorge Oliveira pela eleição para a vice-presidência desta egrégia casa. Mantém-se a tradição de conferir ao ministro mais antigo, que ainda não tenha ocupado a presidência do tribunal, a oportunidade de colocar-se a serviço do aperfeiçoamento da gestão, preparando-a para enfrentar desafios presentes e futuros. A Corte Federal de Contas é prova viva de que essa prática extrai as melhores contribuições de pessoas que, imbuídas do verdadeiro espírito público e com larga e profícua vivência,
nos mais diversos setores da administração pública, anseiam por imprimir sua marca pessoal no comando dos trabalhos da Casa e escrever mais um capítulo de sucesso em suas biografias. Isso se reflete, por certo, na melhoria contínua e efetiva do controle externo. Ganha o Tribunal, ganha o Brasil. Antes de me dirigir ao presidente eleito, não posso deixar de enaltecer o importante legado deixado pelo nobre ministro Bruno Dantas, marcado pelo pioneirismo e pela ousadia na condução do tribunal no biênio 2023-2024. O ministro Bruno Dantas consolidou novas práticas que transcenderam o ordinário, inaugurando vertente na atuação do Tribunal de Contas mais alinhada às necessidades contemporâneas do sistema jurídico-administrativo. Sem renunciar às funções jurisdicional e sancionatória, essenciais para assegurar o bom uso dos bens e dinheiros da União e punir os maus gestores, conseguiu, afinal, inserir o Tribunal no cenário da conciliação entre interesses públicos e privados, entre interesses públicos e da administração pública, relacionados a contratos de grande relevância econômica e social. A Corte de Contas dispõe de corpo técnico altamente especializado, que muito pode contribuir para a legitimidade e a legalidade indispensáveis ao processo de construção das decisões consensuais. A atuação do ministro Bruno Dantas também foi determinante para que o TCU assumisse a presidência da Intosai até o final de 2025 e integrasse o Conselho de Auditores da Organização das Nações Unidas entre 2024 e 2030. Sua liderança proativa, em coordenação com outras autoridades brasileiras, contribuiu para divulgar a excelência técnica e o compromisso do Tribunal com a transparência e a eficiência técnica com a transparência e a eficiência na gestão dos recursos públicos. A atuação do TCU, no âmbito da Intosai e da ONU, favorecerá a governança global e permitirá a troca de experiências e o aprimoramento das nossas metodologias de controle, além de fortalecer a imagem do Brasil no cenário internacional. Ministro Bruno Dantas, saiba que foi uma imensa honra para mim estar ao seu lado neste plenário durante todo o seu mandato. Tenho a convicção de que seu legado foi singular na história do Tribunal e de que sua capacidade de diálogo e sua busca incessante pelo interesse público continuarão a nos inspirar. É um momento de despedida, mas também um momento de boas-vindas. Hoje assume a presidência do TCU o eminente ministro Vital do Rego. Vossa Excelência assume essa relevante função em um momento singular, sob diversas perspectivas. Ao lado dos avanços significativos vivenciados pela Corte de Contas nos últimos anos, vislumbram-se cenários tormentosos nos campos político, econômico, fiscal e orçamentário, que exigirão discernimento, maturidade e coragem, atributos que não lhe faltam, caro ministro Vital. Sua longa trajetória no Poder Legislativo das esferas municipal, estadual e federal proporcionou-lhe uma perspectiva abrangente dos desafios que se apresentam no âmbito da administração pública e lapidou suas notáveis capacidades de comunicação, de articulação, de compreensão das necessidades de distintos públicos, além de sua aptidão para construir alianças e buscar consensos. Todas essas habilidades serão de muita valia para a superação das adversidades que se antevêem no horizonte. Suspeito que os céus conspiraram para que Vossa Excelência viesse a liderar a Corte de Contas neste momento. Ademais, Vossa Excelência contará com a prestimosa parceria de seu vice-presidente, ministro Jorge Oliveira, de cuja sagacidade, equilíbrio e competência todos aqui somos testemunhas, e a quem também dirijo meus cumprimentos, desejando-lhe êxito e muitas realizações.
A conjugação de perfis tão complementares, de um lado, a experiência, a amabilidade, a sensibilidade e o espírito conciliador do presidente Vital, e, de outro lado, a perspicácia, a serenidade e a determinação do vice-presidente Jorge Oliveira. Demonstra, mais uma vez, a lucidez dos ministros na escolha dos dirigentes da Casa. Não tenho dúvida de que essa feliz combinação de atributos permitirá que a gestão que ora se inicia seja bem-sucedida e mantenha o Tribunal de Contas em sua posição de relevância no panorama institucional do país e, por que não dizer, do mundo, com importantes contribuições para o aperfeiçoamento das políticas e programas de governo, o combate efetivo aos desvios de recursos públicos e a melhoria dos serviços prestados pelo Estado à população brasileira, em especial à sua parcela menos favorecida. Estejam certos, caros ministros Vital e Jorge, que o Ministério Público de Contas não poupará esforços para auxiliá-los no desempenho da importante e desafiadora missão que ambos, com coragem, ora abraçam. Ao tempo em que agradeço ao ministro Bruno o apoio prestado ao parquê especializado ao longo do período em que exerceu a presidência da Casa, registro também minha convicção de que continuaremos a contar com a valiosa parceria do Tribunal, que tem viabilizado diversos projetos de aprimoramento da governança do Ministério Público, que oficia perante a Corte. Aliás, ministro Vital, já temos um assunto para conversar, agora que Vossa Excelência está empossado. E tenho mesmo. Encerro minhas homenagens, desejando a todos que colaboram com esta instituição, autoridades, servidores, terceirizados, estagiários e também aos aqui presentes, um Natal repleto de alegria e um ano de 2025 com muita saúde e paz. Obrigada a todos. Agradeço a manifestação do Ministério Público de Contas. E agora concedo a palavra ao presidente empossado, ministro Vital do Rego. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito bom dia, senhoras e senhores. Eu queria saudar e agradecer a presença do senhor vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que, em nome de quem saúdo todos os ministros, agradecendo a presença de cada um, vislumbro grandes amigos que, com uma agenda super apertada, mas dedicou um pouco do seu tempo para estar conosco. E, em nome do ministro, em nome do presidente Geraldo Alckmin, saúdo todos os membros do Poder Executivo. E eu queria fazer minhas as palavras do presidente Bruno Dantas, que falou sobre a possibilidade concreta da presença já confirmada do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e premido por uma questão de saúde, que, graças a Deus, está cada vez mais próximo da recuperação, não pôde vir. Leve o nosso agradecimento e a certeza de que sua recuperação será muito bem-vinda, com a graça de Deus. Excelentíssimas autoridades dessa Corte, em nome de quem saúdo todos os membros dos Tribunais de Contas aqui presentes, Tribunais de Contas do Estado, Tribunais de Contas do Município, em especial na figura do presidente da Organização Latino-Americana e do Caribe, das instituições superiores e o controlador-geral da República do Paraguai, nosso amigo particular, Camilo Benítez Aldana. E um registro, o presidente Camilo tinha uma outra agenda internacional, mas para mostrar-se solidário ao Brasil, como sempre esteve, ele tem um pouco de brasileiro, de convicção brasileira, ele deixou toda a sua agenda para estar aqui conosco. Obrigado, Camilo. Senador Rodrigo Pacheco, exemplo, meu pai chamava
que tinha pessoas na política que davam liturgia ao cargo. Rodrigo Pacheco dá liturgia ao cargo. A sua serenidade, o seu compromisso com a República me faz admirador de Vossa Excelência e, em seu nome, quero saudar todos os senadores aqui presentes. E, em especial, não poderia deixar de ver, porque tenho por ele uma afeição e uma admiração muito grande quando cheguei ao Senado, e não podia prestar uma homenagem e agradecer a presença do senador Jader Barbalho aqui conosco, a quem eu chamava de professor, está ladeado dos seus filhos honrosamente. Quero saudar, agradecer a presença de todos os ministros do Supremo Tribunal Federal que vieram aqui, que estavam aqui e que estão compelidos pela necessidade de agenda, de outros eventos importantes, mas fizeram questão de comparecer, na pessoa do vice-presidente, agora vice-presidente, ministro Edson Fachin, a quem saúdo Vossa Excelência. Quero fazer um agradecimento especial a todos os outros ministros do Poder Judiciário, na pessoa de um paraibano que deve ter se emocionado ao ouvir o Asa Branca, ministro Herman Benjamin, paraibano como nós, que está aqui presente, presidente do Superior Tribunal de Justiça. Quero cumprimentar, saudar a esse símbolo de prudência e serenidade. Quando você o antevê, você vê, embora com uma missão tão difícil nesse país, você o antevê aquela tranquilidade, quase monge, Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Paulo é uma figura queridíssima, que sabe conduzir o PGR com equilíbrio, sensatez e altivez. Não deixando de mencionar a nossa procuradora, Cristina Machado da Costa e Silva, e, em nome dela, saúdo todas as mulheres aqui presentes. Em nome dela, saúdo todos os membros do Tribunal de Contas da União. E peço a Cristina um tempo só para eu chegar. Ela já quer despachar comigo. Queria cumprimentar, em nome da Paraíba, o governador João Azevedo, em nome de todas as autoridades que estão aqui, paraibanas, amigos e amigas que vieram da Paraíba para abrilhantar este momento histórico da minha vida. E, em nome do povo paraibano, saudar o governador João Azevedo. Saudar o senhor embaixador do Panamá no Brasil, Flávio Gabriel Mendes Altamirano, o meu querido Felipe Sarmento, decano da Ordem dos Advogados do Brasil, receba meu abraço carinhoso e afetivo. Obrigado pelas suas palavras. Senhoras e senhores, é com grande emoção que retorno a essa tribuna após uma década. Trago comigo não apenas o mesmo espírito e determinação de outrora, mas a bagagem enriquecida por aprendizagens e experiências que moldaram a minha vida e a minha trajetória nesta casa. Recordo-me da decisão tomada há 10 anos, com a convicção que eu estava trilhando o caminho certo para a minha vida. Meu coração e minha alma se alegravam com a oportunidade de servir ao meu país, por meio desta instituição de tamanha relevância. Sinto a presença espiritual do meu pai. O ministro Bruno Dantas me tirou da linha pela emoção que me trouxe, trazendo a figura de meu pai aqui e o sonho que hoje ele realiza mais uma vez. Essa memória continua a me inspirar e fortalecer enquanto assumo a honrosa responsabilidade de presidir esse tribunal. Quero dedicar esse espaço inicial para agradecer o apoio da minha família, que há 18 anos deixou Campina Grande para fixar-se em Brasília
permitindo que eu e Vilauba, que é o amor da minha vida, pudéssemos estar mais próximos da criação dos nossos filhos, Carol e Neto, que são o nosso maior patrimônio, o nosso maior orgulho. Agradeço a solidariedade apaixonada da minha amada mãe, Nilda Gondim. Exemplo de coragem, exemplo de dedicação aos seus. E aos meus 2 irmãos, Raquel e Veneziano. Eles são meus fiéis parceiros de todas as jornadas. Veneziano sempre diz, Nenenda, nós somos poucos, mas estamos sempre unidos em ideias, princípios, ações e ideais, sob a inspiração de Vital do Rego. Quando eu ingressei nessa corte há 10 anos, eu era mais jovem. O que chamamos no jargão do jurídico o mais moderno. Não era o mais jovem, porque Bruno sempre esteve na minha frente, e Jorginho também depois, mas o mais moderno. E assumindo, como eu imaginei, a última locomotiva de um trem chamado TCU, que ele vai em constante movimento. Ao longo dos anos, eu testemunhei cada vagão desse assumir a máquina, assumir a locomotiva, guiando esta casa com excelência e compromisso. Nessa jornada, eu não poderia deixar de destacar a atuação dos meus colegas que marcaram profundamente o meu trabalho. O ministro decano, o Alto Alencar Rodrigues, que representa a serenidade e a experiência para nos orientar. O ministro Benjamin Zimler, com sua profundidade técnica e domínio jurídico, é um símbolo de excelência em cada tese que defende. O ministro Nardes, reconhecido pela sua visão estratégica de modernização do controle externo. O ministro Cedrais, dedicação, experiência que engrandece essa corte. E o ministro Anastasia, cuja erudição, meu companheiro, meu colega de bancada, cuja erudição e profundo senso de justiça tornam cada voto uma aula de ética e responsabilidade. E o moderno ministro Jonathan de Jesus, que renova esta corte e já deixa marcas positivas em sua ação colegiada. Agradeço a cada um. Também presto um reconhecimento aos ministros substitutos Augusto Sherman, Marcos Benquerê e o Éder Oliveira, que com competência asseguraram a continuidade de excelência neste tribunal. Registro agora, com especial apreço, os cumprimentos ao meu vice-presidente Jorge Oliveira. Que honra eu tenho ter um vice-presidente como Jorginho. Que eu tenho uma elevada estima, não apenas pela amizade que nós temos, mas seu caráter, a sua liderança, os votos que profere, a retidão da sua linha, faz com que cada vez mais eu admire Vossa Excelência. Vamos construir juntos mais os 2 anos, com absoluta certeza, Ginho para Viviane, que você faz parte já da história desse tribunal. Permitam-me agora me dirigir a meu líder, meu presidente, para expressar minha gratidão, Bruno. Minha gratidão pela sua liderança, por tudo que você fez por nós e pelo Brasil, ao longo de 2 anos. A nossa vida caminha juntos, caminha em paralelo. Bruno foi meu consultor jurídico e eu tive a honra de, num momento importante da vida nacional, escolhermos Bruno, que estava na iniciativa privada, para vir, senhores ministros, para vir servir ao Brasil, ministro Renan Filho. E Bruno Dantas, num gesto de altíssimo despreendimento, veio para o TCU com 6 meses à frente da minha chegada e foi quem abriu todos os caminhos para que eu pudesse estar trilhando agora a presidência do TCU. Muito obrigado, Bruno. Bruno, pela sua solidariedade, pela sua lealdade
pela sua lealdade ao longo desses 10 anos. Senhoras e senhores, nesse tribunal tão centenário, eu não poderia também deixar de saudar três ministros que hoje estão na condição de eméritos. Ministra Ana Reis, que teve uma participação importantíssima na igualdade de gênero no TCU. Um ministro que as pessoas dizem que toda uma unanimidade pode ser questionada. Eu não questiono a unanimidade de Zé Múcio. Zé Múcio sabe ter uma capacidade de harmonizar ideias e enfrentar grandes desafios. Em seu nome, eu saúdo todos os membros das Forças Armadas do Brasil, Exército, Marinha e Aeronáutica, companheiros inabaláveis, senhores comandantes, e do Estado-Maior, do nosso Marechal de Mar e Guerra, José Múcio Monteiro. Esse galardão nós damos a ele de vez em quando. Esse tribunal, falo e não podia deixar de esquecer, ele está linkado com nós, porque o TCU não saiu dele, ele teve que sair do CCU, porque ele completou 75 anos, mas o TCU não saiu dele. O ministro Raimundo Carreiro. A sua ausência é aplaudida aqui, ministro, porque todos nós temos com o senhor uma relação particular e cada vez mais próxima, embora estando em Portugal. Neste tribunal tão centenário, que completa 130 anos de existência no próximo ano, 135 anos, a Paraíba tem longa tradição na contribuição a essa instituição, fornecendo algumas das figuras mais marcantes dos círculos políticos e administrativos do Brasil. Cito Pedro da Cunha Pedrosa, o romancista José Américo de Almeida, que, além de ministro deste tribunal, foi também governador e ministro da Aviação e Obras Públicas. O ministro José Pereira de Lira, o ministro João de Lourenço, Verniô Vanderlei Cássio, prefeito de Campina Grande, e João Agripino Maia Filho. Todos estes deixaram legados duradouros que refletem a forte tradição paraibana no TCU, honrando nossa história. Agora, senhoras e senhores, sinto-me preparado para assumir a liderança da locomotiva desse tribunal. Com histórico de excelência, continuaremos a ser referência no controle externo e na gestão pública. O nosso papel é essencial para o aprimoramento da governança e para a promoção de políticas que impactam decisivamente a vida do cidadão. Nosso trabalho deve transcender, e eu ouvi Bruno falar com muita propriedade, a simples fiscalização, visando transformar na prática realidades para termos um Brasil mais justo e eficiente. O cidadão, ele deve estar no centro das nossas decisões e atenções, direcionando nossos esforços para resultados práticos que melhorem o seu bem-estar. Por meio de audiências, campanhas educativas, interações em redes sociais, diálogos institucionais, buscamos entender e atender às suas necessidades, reforçando o nosso compromisso com a responsabilidade social. Nossa atuação pautada no rigor técnico e compromisso ético voltada para a sociedade, com o objetivo de aprimorar e promover resultados que fortaleçam os pilares do Estado e tragam dignidade ao nosso povo. Simone de Beauvoir, uma extraordinária mulher, escreveu certa vez: que nada nos defina, que nada nos sujeite, que a liberdade seja a nossa própria substância. Com essas palavras, que ecoam como um lembrete da nossa missão de promover a autonomia e independência do TCU, com benefícios a todos os brasileiros. Estou animado, estou motivado para a continuidade e a oportunidade de contribuir para a construção de uma casa cada vez mais eficiente, justa, democrática
Participei das últimas 5 administrações. Acompanhei suas decisões cada vez mais relevantes para a sociedade brasileira, que requer criatividade, investimentos maciços em inovação, de modo a ampliar a capacidade de respostas rápidas, céleres, aos nossos jurisdicionados. O TCU, senhoras e senhores, desenvolveu uma plataforma digital chamada E-Controle, que se tornou o maior centro digital da América Latina, centralizando nada mais, nada menos do que 180 sistemas interligados que abastecem nossos auditores com informações em tempo real. Essa ferramenta possibilita uma atuação preditiva, antecipando-se em todas as etapas do processo de contas que tramitam nessa Corte. Vamos continuar investindo na inteligência artificial generativa. Já desenvolvemos, primeiro do mundo, o nosso próprio chat TCU, a plataforma sem paralelo nas Cortes de Contas do mundo, que aprimora a análise de dados, automatiza os processos, aumenta a eficiência de trabalho dos nossos servidores. Também contamos com computadores, e eu gosto sempre de falar nisso, em homenagem justa às mulheres brasileiras. Também contamos com computadores que analisam todos os dados públicos a todo instante, sem interrupções, em qualquer momento, em qualquer lugar do Brasil. E eles apontam riscos e irregularidades, quer seja em licitação, contratos, aquisição pública, disputas em pregões eletrônicos, enfim, tudo relacionado à gestão pública. Pelo nível de responsabilidade, o TCU atribuiu essas supermáquinas e pelo tamanho do resultado que entrega, nomes de mulheres. Então, nós vamos citar as mulheres aqui, que são o coração desse tribunal. Alice, chama-se Alice, é análise de licitações e editais. A Alice analisa tudo em tempo real, todos os dias, em qualquer prefeitura ou governo do Brasil. Sofia, sistema de orientação de dados e fatos de indícios para o auditor. Sofia analisa, naquele edital que a Alice viu, qualquer indício de fraude e encaminha o alerta para o auditor. Ágata, aplicação geradora de análise textual com aprendizado. Mônica, monitoramento integrado para o controle de aquisições. Mônica. Adele, análise de disputa em licitações eletrônicas. Adele. E, finalmente, Marina, que faz o mapa de riscos das aquisições. As mulheres, os nossos cumprimentos, mostrando que nós estamos engajados na política de igualdade de gênero. Em outra frente, instituímos o consensualismo. Bruno falou como eu sou apaixonado pelo consensualismo entre nossos jurisdicionados. Seguindo o ministro Silvio, o ministro Renan, o ministro Jader, seguindo uma tendência global do direito administrativo, que demonstrou ser o consenso no julgamento de contas, alternativa efetiva, abandonando a eterna litigância e promovendo a economia de recursos públicos. A SESEX Consenso, idealizada por essa mente brilhante e genial, nominando Diniz ali, meu amigo, brilhante e genial do ministro Bruno Dantas, apoiada por todos os membros dessa corte, possibilitou, como bem disse, o benefício de 16 bilhões aos cofres públicos. Temos mais 30 processos de consenso que, se aprovadas, trarão um destrave na litigiosa máquina administrativa do Brasil. Através do TCU, o nosso país sempre foi predominante no controle externo de contas públicas e amplamente reconhecido pelas organizações especializadas. Atualmente, como já dissemos, o TCU compõe o Conselho da ONU, o maior órgão multilateral do mundo, com um orçamento de 70 bilhões de reais, junto com a China e a França. Em 2013, o presidente Nardes presidiu a OLACEFS,
e abrir os nossos caminhos. E, mais uma vez, Camilo, com o seu apoio, nós estamos aí nos candidatando para sucedê-lo honrosamente na presença da Olacefes. É mais um ganho que o TCU pode dar no seu auge internacional. O decano está hoje presidindo a Secretaria-Geral dos Tribunais de Contas de Língua Portuguesa. Hoje não, ontem, porque ele dirigiu por 10 anos. Quem dirige hoje é o ministro Benjamin Zimler, esta Secretaria-Geral de todos os países que compõem a língua portuguesa. E o Brasil preside a Intosai, como já disse Bruno, a Organização Internacional das Instituições Superiores de Controle. Ministro Valdez, é presidida pelo Brasil, foi eleito por aclamação na ONU, na pessoa do nosso ministro Bruno Dantas. Ao assumir essa importante missão, ele apresentou de pronto uma proposta. Vamos instituir a maior auditoria global sobre o clima. E assim, hoje, o Climate Scanner, já com 145 países, é uma realidade. E vamos apresentar em Belém, Helder, vamos apresentar em Belém o projeto completo, com os 145 países, que é uma avaliação, uma plataforma de avaliação em tempo real. Qualquer cidadão do mundo, de qualquer país, pode acessar o Climate Scanner e saber o que seu país está comprometido com as mitigações das intempéries climáticas, quais são as providências, qual o financiamento. E todo esse compilamento vai estar pronto no próximo ano, como eu já disse, na COP 30, que nós temos o orgulho de tê-la no Brasil, e parabenizo o governador Helder Barbalho pelo trabalho que está sendo feito, quebrando paradigmas e preconceitos. Belém fará a COP das florestas, ou da floresta. Belém vai mostrar que pode receber uma COP, pode receber uma COP com o seu abraço afetivo e a realidade amazônica. Eu quero dizer que agora, na presidência da Intosai, ministro Márcio, presidente Alckmin, na presidência da Intosai, só vamos ter alguns meses, quase um ano, na presidência da Intosai, nós vamos apresentar uma segunda auditoria global. Essa auditoria global, ela será destinada para avaliar o compromisso do mundo, ministro Alexandre Silveira, meu amigo, meu irmão camarada, o compromisso do mundo em acabar com a pobreza e a fome, Vinícius. E essa auditoria global, ela virá depois que o presidente Lula lançou esta cruzada, quando trouxe aqui países do mundo inteiro e lançou a cruzada mundial, já com 81 países, de combate à fome. Vamos dar suporte, que é esse o nosso trabalho, vamos dar suporte a todo mundo, oferecendo instrumentos e informações para que essa auditoria e o mundo inteiro possa ver com o passar do tempo. Esperamos que em 3 anos possamos chegar. Senhoras e senhores, nos últimos anos aqui nesse tribunal, eu pude sentir a realidade e o compromisso que temos de liderar cada máquina dessa. E nós fazemos o que não é normal no conceito da política e da governança, de que quando um mandato acaba, o outro mandatário esquece do passado. Não, nós aproveitamos cada momento destes, cada traço, cada oportunidade, ministra Tebet, para aprimorar os nossos conhecimentos. Eu tenho muita satisfação de agora presidir. E quero dizer aos senhores que o nosso compromisso será manter esse legado.